Então, apareceu o início da gravação. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Daniel Chaves. Eu sou o docente da universidade que foi designado para ofertar esse curso. É um curso ofertado, vale explicar, e deve ser explicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da universidade. Portanto, a Progep está como a principal responsável, e, nesse sentido, é um curso que tem como foco o planejamento das atividades de ensino remotas, tá? Como vocês vão poder ver na nossa árvore de links, né, Paulo? A tão famosa árvore de links, a gente tem a ementa, ou um plano de curso, que descreve minuciosamente, na medida do possível, é claro, quais são os focos de conteúdo, toda a estrutura do curso, né? E a gente previu algumas sessões que são de natureza assíncrona. Na verdade, a gente previu duas, mas me pareceu, e aí o feeling sempre pesa, né, colegas? Me pareceu apropriado fazer mais do que uma. Por quê? Porque o processo de apropriação do digital, e aí eu estou praticamente tratando como sinônimo o ensino remoto e o digital. Apesar das sessões assíncronas, eu estou fazendo alguma questão de caracterizar que essa relação ela não é intrinsecamente sinonímica. Nós já tivemos ensino remoto na história da civilização ocidental, na história da humanidade, que não era digital. O digital é algo muito recente. Mas a revolução digital fez com que esse espaço fosse ocupado. Então, nós estamos aqui, eu estou fazendo a cabeça do vídeo, né? Que é uma coisa importante. Procuro fazer em todos os vídeos que eu gravo, seja de atividade síncrona ou assíncrona, que é o LED, a entrada, né? Dizendo, olha, eu sou fulano, sou Daniel Chaves, esse aqui é o curso tal, ofertado em tal nível. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o turno que a pessoa vai assistir depois, apesar da gente estar aqui no dia 15 de julho, às 15 horas e 12 minutos. Já estão aqui presentes conosco o Paulo Mendonça, que é da Filosofia, e Humberto Mauro, que, se não me engano, é das artes visuais, não é, professor? Sou arquiteto e urbanista e leciono desde o primeiro concurso em Estética e História da Arte, lotado no curso de Artes Visuais. Já estive em vários cursos da instituição, né? Estive lotado em artes, mas atendendo História, em História da Arte, Letras em Estética, em Geografia Urbana para Geografia, e até mesmo em metodologia do ensino da arte para a pedagogia, quando nos foi solicitado pela carência de professor. Então, a gente tem que ser o coringa, né? Não só coringa, como também tem que atender às diversas demandas dentro do curso e do qual o curso também é solicitado. E tivemos muito, tempos passados, a interiorização, né, que a gente atuava muito em diversas disciplinas e variadas, né, na formação prestada pela universidade nos campos. Mas é isto. Mas, de qualquer maneira, está correto. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente tem a cultura do acolhimento e nos últimos dias temos trabalhado muito com o conceito de conforto, que é um conceito que eu aprendi, inclusive, com colegas da arquitetura da universidade, né? A ideia de que o desenho do produto ele também precisa levar em consideração a capacidade do usuário em se sentir confortável no seu uso, não é? E isso é algo que nos parece que tem sido muito importante no ensino remoto, dado o fato de que esse ensino remoto tem sido implementado num contexto de pandemia, que é um contexto que, por natureza, já é desconfortável. E com o isolamento social, a coisa se torna mais desconfortável ainda. E com as precariedades socioeconômicas e as diversidades culturais, a coisa pode ficar ainda mais desconfortável, não é, Meire? Chegaram aqui com a gente a Meire e a Irana, que tem vindo todo dia. Sejam muito bem-vindas, sintam-se, como sempre, acolhidas, para a gente trabalhar hoje juntos. Como vocês estão? Me permita um minuto. Claro, claro. Eu sou conselheiro federal eleito pelos arquitetos do Amapá. Eu estou no segundo mandato. E
Uma das questões muito importantes que eu vi nas tuas apresentações, que você está lotado no YouTube e no material em que você distribuiu, por quê? Nós estamos com uma grande questão não que extrapola muito a questão da questão do ensino. Eu achei muito importante o que você colocou, porque são complementares, né? Um não impede o outro, mas deixando claro, o Ministério da Educação, ele liberou 92 mil vagas para ensino totalmente 100% EAD, 100% à distância, né, em arquitetura. Fez isso também para medicina, fez isso também para odontologia, só que estes cursos, odontologia, principalmente a odontologia foi o primeiro que saiu à frente, e negou e não aceita 100% à distância. E nos levantamentos em que nós fizemos nessas situações, o grande problema é questões que entram por uma área sindical, na área de atuação do professor, onde um professor fica responsável por 300 alunos, um professor fica responsável por 10 turmas, né, ou melhor, 10 disciplinas, né, e quase que sendo aquele coringa para tudo quanto é disciplinas do curso, como seria somente, olha, o material está aí, você estuda e eu vou tirar as dúvidas, né? E sabemos que a preparação de um profissional, ela é como você colocou, uma coisa não coloca a outra. Por que eu estou colocando isto? Porque nós estamos vivendo uma situação de uma luta de forças, tá? De um sistema econômico em que está se utilizando de uma situação, tá? Para ganhar um lucro ainda maior, expoliando o trabalho de professor, e colocando o professor, aquele, para ser o coringa e fazer de tudo em um universo de pressão ainda muito maior, e numa pressão. E, por outro lado, nós temos essa regularização disso tudo, do que acontece através da ação do Ministério, que legaliza isto, né? Então, em outras palavras, nós não somos contra o EAD, mas nós achamos que o EAD é um elemento, é um instrumento, uma ferramenta que venha a ajudar, a complementar, e não substituir. Isso, ele não substitui nenhuma hipótese. Esse é um problema que muitas vezes vem sendo colocado e absorvido, porque há uma tensão social em torno do ensino à distância, é natural que tenha, porque a história do que no nosso feitio cultural é o processo de ensino-aprendizagem está imerso num processo mais amplo, que é o de educação, que envolve sociabilidades, institucionalidades, rotinas, infraestruturas, que são questões bastante sérias, que não são questões que pura e simplesmente a gente pode fazer substituições paliativas, né? Com relação a essa questão, eu acho que o senhor está perfeitamente, na minha interpretação, alinhado realmente ao que a gente vem tentando elucidar, que é o seguinte: existem duas coisas que são diferentes. Existe o que é a capacidade que a gente tem em responder ao contexto pandêmico, que é uma situação de absoluta singularidade, apesar da gente já ter tido experiências históricas semelhantes à pandemia, como a gripe espanhola de 1918, por exemplo. Nós não tivemos essa questão da interdependência entre as relações humanas, da nossa densidade demográfica. Eu não sei exatamente qual é a população brasileira em 1918, mas eu não suponho que seja mais do que 40 ou 50 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil é um país hoje muito mais densamente povoado. As pessoas, ao contrário de 1918, viajam, se deslocam mais. Os produtos, as mercadorias transitam mais. Então, uma epidemia, uma expansão viral, literalmente, ela ocorre de uma forma muito diferente no mundo de hoje. Então, a gente teve que fazer o isolamento social, até porque, mesmo que sejamos contra o isolamento, a gente tenta respeitar sempre a diversidade de opiniões, né? O isolamento social foi a medida tomada naquele contexto porque há um ano atrás, um ano e meio atrás, porque a gente simplesmente não sabia como lidar com a Covid. E para não paralisar completamente o sistema de educação, é que veio o ensino emergencial remoto. Emergencial.
Agora, isso não pode, e eu concordo em grau, número e gênero, especialmente preocupado com a esfera qualitativa do que a gente está fazendo, professor. A gente não pode substituir, como se fosse um passe de mágica, o que são anos e anos de acúmulo de experiência didático-pedagógica presencial por atividades de Google Meet, de YouTube, por mais prodigiosas que essas ferramentas sejam. E elas cumprem um papel muito positivo. Mas entre cumprir um papel positivo e simplesmente substituir o espaço escolar, há muito mais em jogo do que apenas a transmissão do conhecimento. A gente observa, por exemplo, que um dos impactos que a pandemia causou na educação foi todo o sistema de assistência social que a instituição escolar prevê, não é? A instituição escolar, ela, além de tudo, é um lugar onde as pessoas passam o dia, onde elas se alimentam, onde elas sociabilizam, e tudo isso é muito importante. Eu sou filho de uma professora, e parte da minha infância foi frequentando uma escola. Então eu atribuo colateralmente, inclusive, professor Humberto, o fato de eu ser professor hoje, o fato de, entre alguma coisa em torno dos 6, que são as memórias que a gente tem mais antigas, né? Eu já vou terminar aqui para passar para vocês, gente, rapidinho. Eu atribuo boa parte dessa relação que eu tenho positiva com estudar, com... Porque professor, assim, acima de tudo, ele tem que gostar de duas coisas, né? De falar e de estudar. A terceira coisa que é desejável é que ele também goste de ouvir, porque a gente também aprende muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, viver o ambiente escolar, especialmente escola pública, minha mãe era professora de escola pública, foi algo muito positivo para a minha formação pessoal. Então, o ambiente escolar, ele é um multiverso de questões. E aí, o ensino à distância, ele é uma ferramenta, e me parece muito interessante, inclusive, notar como, ao longo da história, especialmente desde os cursos de Boston e da Universidade de Londres, e até aqui no Brasil, a trajetória do ensino à distância, ele foi aplicado majoritariamente, eu não diria nem majoritariamente, eu diria esmagadoramente, como capacitações para questões profissionais pontuais. Quem aqui não lembra do Instituto Universal Brasileiro, né? Que tinha uma abrangência extraordinária, né? Era uma coisa que fazia tinha uma entrada Brasil afora, para quem não era vivo na época, para quem tem menos de 30 anos, e pode estar assistindo esse vídeo, o Instituto Universal Brasileiro era, entre vários, como telecurso, ele era uma transmissão assíncrona de conteúdo através de material impresso. Ele vem antes do Telecurso 2000, que também tinha um sucesso danado, e ele não visava educar pessoas. Isso é muito importante, né, professor Humberto? Ele visava trazer capacitações em conhecimentos técnicos pontuais para atividades profissionais. Ou seja, para quem já trabalhava em metalurgia, ele buscava trabalhar um conteúdo dentro do emprego da profissão de metalúrgico. Como quem trabalhava como professor, ele buscava um curso de oratória, mas não com a perspectiva de educar. Então, mais do que a preocupação entre a dicotomia do presencial com o remoto, que eu acho que é uma dicotomia resolvida, todos nós agora estamos experienciando. O Paulo fez um curso de relojoeiro. Olha, Paulo, isso aí. Conta pra gente. Meu pai, que falhou aqui na hora de mandar. Meu Seu pai? O meu pai. Pois é. Há muito tempo. E ele empregou isso para a vida profissional dele? Não. Acabou não empregando. Ele gostava de mexer, era um hobby. Legal. Mas aí, só para dizer, eu acho que a minha percepção é que nós temos hoje um grau de maturidade que é decorrente da experiência que nós passamos com a pandemia, na qual a gente já sabe que não há mais um fla-flu, uma rivalidade, um antagonismo intrínseco entre ensino à distância e ensino remoto. A questão nevrálgica me parece ser a questão de como nós empregamos cada um e não confundirmos, porque muita gente se apressou em dizer, não, agora a educação vai ser toda à distância. Calma, né, gente? A gente que está na linha de frente aqui como professor, eu acho que o professor Humberto caminhou nessa direção, já apontou que uma coisa é uma coisa, outra coisa... Olha, o filhote, é filhote ou é neto ou é parente, Humberto? Pode aparecer, crianças são muito bem-vindas. Não estou te ouvindo, Humberto.
É meu sobrinho. Sobrinho, eu também. O meu filho já apareceu várias vezes em aula minha e eu digo para ele que ele não tem que ter vergonha. Nós não podemos esconder as crianças, né? Não, é verdade. Temos As que crianças são estar juntos, purificadores de né? ambiente. Não basta ser tio, tem que participar, tem que Tem, é vivenciar, gostoso né? demais. Criança limpa o astral do ambiente. Então, o que eu queria dizer é isso. Eu acho que não me preocupa tanto hoje, mas a discussão, que era uma discussão muito típica dos últimos 10 ou 20 anos, se o ensino à distância iria se tornar um ensino melhor ou não que o presencial, porque isso a gente viveu agora e descobriu que não cola, porque não funciona tão bem. Não é a mesma coisa. A questão, eu acho que deve nortear nossa preocupação para planejar é saber até que ponto o remoto consegue atingir resultados e, em segundo lugar, a moderação entre o calor humano e a troca de ideias síncrona e a experiência mais pausada do assíncrono, que permite um grau de reflexão mais pausado. Então, eu queria dizer isso e passo a bola para vocês, para a gente conversar. Nesse breve debate que o professor Humberto, boa tarde, professor Humberto, levantou, eu gostaria só de inserir um elemento que eu vejo como de fundamental importância e vai ao encontro do que vocês dois pontuaram. Aquilo que o professor Humberto coloca, eu chamo isso, eu classifico isso de uma reapropriação indébita, né, de alguns setores econômicos e políticos, né, que se arvoram em usar esse formato emergencial e até mesmo do EAD para ganhos ilícitos econômicos. E há um conceito, e eu já vi e ouvi uma série de propagandas dessas instituições de ensino de fundo de quintal, né, que tem EAD para tudo quanto é lado, o professor Humberto da odontologia, para medicina, para não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, o problema não está no EAD, mas o problema é como é trabalhado isso, né, com a seriedade que merece, etc., como a gente está vendo nesse breve curso aqui com o professor Daniel. Mas há um conceito que é utilizado de maneira extremamente capciosa, extremamente maléfica, com relação à educação. É o conceito de tradicional. Eu já vi na televisão, né, não sei se vocês também já tiveram oportunidade de observar, ou de assistir, ou de ouvir, é quando a propaganda coloca assim, de determinadas instituições de ensino, dizem assim: o nosso ensino não é mais tradicional, trabalhamos com EAD. Então, é uma tergiversação do conceito de educação, ele é jogado num conceito de tradicionalismo, né, de um tradicional pejorativo, não é? Destrói, não é? Anula de maneira absoluta, quase que isso, absoluta, a tradição do ensino, não é? A tradição histórica do ensino e tudo aquilo que traz no seu bojo, né? A educação, da tradição da educação aqui, de modo particular, na história da educação no Brasil, e é jogado na lama mesmo. O nosso não somos mais de ensino tradicional, o nosso agora é EAD. Então, esse uso, esse mau uso, essa má-fé política em vista de ganhos econômicos também maledicentes, isso é cruel. Isso é cruel. Né? E eu gostei muito da pontuação do Daniel aqui, quando ele coloca essa distinção muito clara. O que é isso hoje, né, e essa é a natureza e a razão de ser do curso do Daniel, a gente até conversou no início, né, Daniel, no seu primeiro dia de aula sobre isso, aquilo que é essa adaptação e essa resposta a um problema pontual que a gente está vivendo, já vai aí 1 ano e pouco, né? Graças a Deus, a incidência da contaminação vem caindo, né? Graças a Deus. Mas, com relação ao que vem acontecendo nas universidades públicas de modo particular, essa resposta de um ensino, né? Você tem uma Unesp, você tem uma Universidade Federal por aí espalhada pelo país, enfim, essa resposta com essa
mediação, com esse instrumento, com essa ferramenta, é uma coisa. Agora dizer, isso aqui agora é o melhor, né, como o Daniel colocou, né? Muito bem. Não é agora, vamos todo mundo usar esse instrumento como é a salvação da educação. Então, ninguém... Negativo. Então, eu queria só pontuar isso, né? O mau uso, o mau uso, a apropriação maléfica, né, de alguns setores econômicos, né, gananciosos, de se apropriar disso e jogar toda a história da educação no lixo. Né? Aí é complicado. Mal usando o conceito de tradicionalismo tradicional. Quando, na verdade, é uma generalização que não dá conta do que a gente faz nas universidades, que as escolas... A gente tem experiência, a história da pedagogia brasileira é uma história mundialmente reconhecida, inclusive, de Anísio Teixeira, Paulo Freire, a diversos outros educadores, com relação a questões que são centrais, como a educação para a classe trabalhadora, como o papel de formação de cidadãos, a emancipação intelectual da população brasileira. Então, nós temos aqui coisas que são muito mais complexas do que simplesmente uma questão de corte de custos, né? E a gente precisa ter muita tranquilidade com relação a isso, né, Paulo? E outra coisa importante, né, que eu encerro minha fala sobre isso, é esse debate que já há algum tempo e está mais esquentado, vamos dizer assim, nessa semana, que está lá a discussão nos corredores do Congresso, lá em Brasília, é a questão da escola, do ensino doméstico e do ensino nas escolas. Né? Tem um grande grupo aí, né, que está defendendo também essa questão do ensino em casa, né? Ou seja, é uma coisa completamente, na minha opinião, fora de propósito, porque é você, dentro desse contexto da história da educação e do papel da escola, né? O papel da escola, não só no campo da formação intelectual, mas no campo da convivência, da formação pessoal. Você imagina, as crianças agora são... E outra coisa, quem vai, né? E isso, infelizmente, você tem setores aí de uma classe média alta que vai contratar o seu professor particular, tem dinheiro para pagar, vai estudar em casa, não sei o que lá. E a grande maioria da população, de novo, né, dentro desse contexto da escola em casa, ensino doméstico, eu não sei bem o termo que é utilizado, eu agora não me recordo. É o homeschooling, é o ensino doméstico, em uma tradução direta, né? Isso. Então, na minha opinião, não é a mesma coisa, mas, de certa forma, há uma sintonia nessa discussão, né, de colocar em debate, em conflito, um conflito que não existe, né, entre EAD, ensino à distância, ensino presencial. Estudar em casa, estudar na escola. Então, de novo, cria-se um conflito, né, por parte de setores que querem ver a coisa mesmo tradicional, entre aspas, se absolutamente ser banido, né, desse mundo contemporâneo nosso. Né? É uma questão complicada, mas é muito sério isso. Muito sério. Eu acho que a gente, como agentes da educação, né, que lê, que tem consciência, etc., acho que a gente tem que continuar dando a nossa grita aí e dando um testemunho positivo daquilo que é, né, a nossa praia, vamos dizer assim, né? A nossa atmosfera de vida, né, que é o campo da educação, com formação de qualidade. Né? Esse trabalho do Daniel é fundamental, né? Você tem um fato emergencial e tem uma série de professores na Unifap que, e eu me coloco nisso, que tudo isso é novo para a gente. Né? E por outro lado, Paulo, a gente vai ter uma hora que a gente vai ter que olhar além do emergencial, e por isso a ideia do curso, eu entendo que a ideia é de se planejar de fato, porque, claro, o remoto não supera o presencial. Ele complementa o presencial. E aí, como é que a gente faz para essa complementação acontecer? Quais são os instrumentos, as ferramentas, os limites práticos, a legislação? Antes da gente continuar, Paulo, o Humberto e a Mary queriam falar, mas a Irana também chegou. Boa tarde, Irana, tudo bem? Você está por aí com a gente? Está nos ouvindo? Boa tarde, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, viu, Irana? Humberto, Mary, fiquem à vontade, tá?
Ok. Por favor. Eu vou tentar ser rápido, Meire. Só um instantinho. Bom, realmente, eu acho que vocês têm colocado tudo que colocaram, eu concordo plenamente. Nós estamos, como coloquei ainda há pouco, eu estou na representação de uma entidade de representação de um conselho profissional, na qual tem a incumbência de fazer esse acompanhamento e essa verificação da formação, para poder fazer o registro. Só o que é que a gente se depara? Com duas situações. Uma são as diretrizes políticas, o que o MEC coloca, o que o MEC vai estar pressionando e pressiona a nossa instituição, no caso que nós atuamos, como a Unifap, que tem que fazer as atuações de trabalhos não só remotos, mas também EAD, né? E também pela liberação dessa formação integral. Isso é uma das questões. O professor Daniel mencionou a questão do início do século, né, quando foi da pandemia, realmente tem razão, era em torno de 30 milhões de habitantes do Brasil, mas ainda assim, essas situações aconteciam naquela época e o que acontecem hoje em maior escala. Uma das questões de argumentação que é colocada para a questão do EAD é que o EAD vai chegar a locais onde o ensino presencial não consegue chegar. E isto é uma das argumentações. Curiosamente... Que simplesmente na prática não acontece. Acontece o inverso. Onde está concentrado o EAD? Nas capitais, e principalmente do Sudeste brasileiro, Sul brasileiro e capitais do Nordeste, estendendo até as capitais do Norte. Como no caso de Macapá, já tem 4 cursos EAD. E, ainda mais, no caso de cursos que precisam de uma prática, como medicina, odontologia, arquitetura, enfermagem, uma série de outros cursos que precisam de prática, né? A prática fica prejudicada quando a gente faz somente aula remota. Eu, em artes visuais, ministrei a disciplina, agora recente, semestre passado, a disciplina de escultura. Então, a disciplina de escultura... Tá, só um instantinho. A disciplina de escultura, ela precisa de uma parte prática, precisa do ensino e de você estar junto, pegando mão a mão, mostrando os detalhes, né? E coisas que a gente sente a dificuldade, que o mesmo colocando filmagens, mesmo colocando o processo, mesmo colocando as questões metodológicas, é diferente da pessoa estar no laboratório, estar ali no ateliê, e junto ao ateliê a gente fazer o desenvolvimento da atividade. Situação. No caso particular do que eu estava mencionando em arquitetura, nós já temos as primeiras turmas formadas no Brasil, 100% à distância. Como o Conselho havia recusado o registro, então, isto foi judicializado. O MEC havia liberado, a instância primeira já havia liberado, o Conselho, que é o órgão fiscalizador, se recusou, e isso foi para uma escala judicial. No Rio Grande do Sul, nós ganhamos. Em Mato Grosso, nós perdemos. Ficando assim, a luz e a expertise e como se diz assim, aquela caixinha preta, que é a interpretação do juiz. Então, aí o que nós fizemos? Nós fomos fazer levantamentos, professor, de como está acontecendo o EAD no chamado primeiro mundo. Estados Unidos, existe EAD? Existe. Para a graduação? Não. Volta a mencionar exatamente o que o professor Daniel mencionou do que ocorria nos cursos passados. O curso... São cursos de curta duração, pontuais, né, professor? Eles são pontuais e eles são complementares e livres.
Eles não são especialização, não são mestrado nem doutorado, nem tampouco graduação. E Europa também está fazendo do mesmo jeito. Então, são cursos livres, né? São cursos que dão a preparação pontual para um exercício de uma modalidade particular e muito voltada à técnica. Quer dizer, a formação estrita dos graus, dos 3 graus acadêmicos, que é a graduação, o mestrado e o doutorado, ela não ocorre à distância nos países desenvolvidos. Não. Inclusive, conectando isso com o que o professor Paulo falou ainda agora, a questão de como a gente está fazendo a construção da ideia de ensino tradicional como algo repugnável, nos países de melhor desempenho, tanto no PISA, quanto em outros rankings, como o ranking de Xangai, eles já começam a olhar e dizer: existe um processo importante de autonomia e heteronomia do papel do discente perante a sua condição como início de curso, mas abrir mão, prescindir completamente da noção clara do que são limites, competências, lugares, metas, condutas, responsabilidades, é algo que eles não estão fazendo. A ideia de centrar o processo completamente nas necessidades imediatas do usuário, ela não tem sido exatamente aceita. Claro, o senhor é arquiteto, o senhor sabe muito bem, a gente desenha casas, desenha coisas, a gente faz o design de produtos, de estruturas em favor da experiência humana, mas não da experiência egoísta, né? Não da experiência individualista, e sim de uma ideia de experiência que construa um espaço de saber. E aí é uma questão muito séria quando, além do à distância, a gente trabalha com cursos que são integralmente assíncronos, em que é pura transmissão de conhecimento. Isso é delicado. Por quê? Porque o contraditório, o amplo, são 2 elementos determinantes para um debate intelectual, para um debate de transcendência da condição do aprendizado. A gente não aprende só colocando conteúdo na cabeça. A gente precisa olhar para esse conteúdo e pensar e ouvir que não funciona bem assim. Então, por exemplo, eu comecei o curso prontinho para entrar no curso e alguém levantar a mão para dizer: Daniel, eu vim aqui para dizer que eu não acredito em ensino remoto. E isso é saudável. Essa ideia séptica de educação, do homeschooling, essa ideia séptica de uma educação na qual não há contradição, porque não há diversidade, porque você atomiza o indivíduo na zona de conforto dele e ele fica num bunker onde tudo funciona conforme ele quer porque ele está pagando, isso é algo muito perigoso socialmente. Isso é algo que vai na contramão de uma construção social heteronormativa, né? Que muitas vezes as pessoas associam a heteronormatividade com as questões do debate importantíssimo de gênero, mas a heteronormatividade, ela tem a ver com a cultura, ela tem a ver com a etnia, ela tem a ver com a racialidade, tem a ver com eu conseguir me identificar na alteridade da diferença, que é uma coisa que parece que vem sendo esquecida, né? E é curioso, é um paradoxo estupendo isso, porque a gente tem cada vez mais meios de se conectar com gente do mundo inteiro. Parece que quanto mais a gente se conecta, mais a gente se isola, mais cria uma bolha. Né, Meire? Eu puxei o gancho da cultura, não só para ouvir a Meire falar, mas também porque ela tem uma experiência super significativa, que enriquece muito o nosso debate, que é o fato dela trabalhar com a licenciatura intercultural. Está por aí com a gente, Meire? Alô? Boa tarde, colegas. Então, conversa boa. Essa realidade que às vezes nos assusta e nos provoca e nos estimula também a pensar sobre a educação nesses tempos de tanta mudança. E aí eu volto aqui para o gancho da fala do Daniel e do professor Paulo. O Daniel começa falando que
foi influenciado pelas experiências dele com a mãe de visitar, de conviver na escola. E mais adiante você fala de Paulo Freire, que a ideia dele é justamente essa, né? É uma das ideias dele, de que aprendemos na nossa caminhada de relações. Então, a educação à distância não proporciona essa proximidade que até o Paulo Freire era muito epidérmico, né? Falava das relações, da proximidade, das vivências. Então, essas relações tão necessárias, tão importantes para a formação humana, ela nunca, jamais será substituída por uma máquina, ou por qualquer forma de aproximação inteligente, mas que não seja do real, do próximo, essas relações de pertinho mesmo. E aí eu fico lembrando também daquele de um trabalho muito interessante da sociedade em rede. Estamos enredados, mas ao mesmo tempo estamos mais isolados. E aí é preciso tomar cuidado, porque existem muitas vantagens nesse tipo de trabalho à distância, EAD, mas nada substitui as relações. É por meio das relações que aprendemos, como você falou, de valores, né? Você falou de cultura. Existe, sim, a cultura em rede, mas aquela da vivência, ali do dia a dia, né? Do cheiro. Você lembra do cheiro da sua primeira professora, Daniel? Você lembra, Paulo? Olha, eu era da turma do fundão, então eu não conseguia. Eu lembro, eu acho que todo... Lá, quando você começa a estudar, lá, eu sou primeira professora de inglês, na escola. Eu lembro muito nome dela, bem da relação com os coleguinhas. Isso é uma coisa ótima. Eu lembro das minhas professoras desde o jardim da infância. Bacana, né? Lembro sim, de algumas professoras, sim, de modo particular. Isso que você falou, Meire, e tentando apresentar uma síntese, e eu continuo também na pegada de que uma forma, uma modalidade não anula outra. A gente não pode configurar esse meio... Agora, nós estamos juntos, mas virtualmente, mas na realidade, cada um no seu canto. Eu estou aqui na Duca Serra, e depois do Marabaixo. O Daniel está lá na JK, enfim, cada um no seu canto. Então, mas a tecnologia consegue nos reunir virtualmente. Isso é um ganho estupendo do ponto de vista da tecnologia, não é? Por outro lado, né, mas essa situação ela é uma situação circunstancial, a gente volta, né, a dizer, isso é importantíssimo, nos mantém numa zona de conforto, né? Estou aqui com o meu ventiladorzinho do lado e tal, com a camiseta, está um calor danado aqui, enfim. Agora, isso acho que o pano de fundo, né, desse nosso breve debate, dessa nossa discussão e reflexão, o pano de fundo está exatamente naquilo que a Meire trouxe, através de Paulo Freire, que é a proximidade. Eu chamaria isso... Eu tenho um princípio do ponto de vista da educação, que é o seguinte: ou a educação ela nos humaniza, ou ela não é educação. Não importa se ela é por meio virtual ou não. Porém, o espaço, né, o espaço da escola, o espaço da universidade, é o espaço onde a gente vai, de fato, construindo esse processo formativo, desde lá da escolinha, né, do nosso pré, até a universidade. Eu acho que a gente... Um dia eu estava conversando num curso aí, numa determinada disciplina, a gente colocava isso.
parece que, por exemplo, a questão pedagógica, didático-pedagógica, parece que a questão didático-pedagógica ela vai até o ensino médio. Vai para a universidade, não, agora nós somos autônomos, nem professor, nem aluno precisa de didática e muito menos didática pedagógica. Isso é um absurdo, não é? Na minha opinião, porque na experiência didático-pedagógica, também no nível superior, né? Também no nível superior, a dinâmica da proximidade, o processo formativo, que ele é infinito, acho que ele acaba 1 minuto depois da nossa morte. Esse processo formativo humano, ele está colado, vamos dizer assim, no processo de formação intelectual. Então, a educação é muito maior do que, né, como a gente setorizar a educação. A educação é só daqui para lá, intelectual. A educação é integral. Paulo Freire defendia isso de maneira, né, sempre exuberante. A sua experiência, né, enfim. Então, essa dimensão de entender a educação enquanto também um processo integrativo na formação daquilo que nós somos, seres humanos, né? E o elemento da proximidade é fundamental, não pode, né, nunca ser substituído, né, pelo aspecto puramente tecnológico, porque esse ganho tecnológico ele é uma resposta, acho que volta à fala do Daniel lá na primeira aula, é uma resposta a uma situação, mas não substitui. A EAD deveria, do ponto de vista político-educacional e geográfico, aquilo que o professor Humberto colocava inicialmente, atender, sim, ela veio também como elemento para atender as regiões mais distantes, mas a gente sabe que não é uma ilusão, não é? Não se gasta dinheiro com a periferia. Esse é o ponto. Não se gasta dinheiro com periferia. A gente está vendo isso, as nossas cidades, muito menos o MEC. Muito menos o MEC vai gastar dinheiro com periferia, não é? Então, essa apropriação, como eu falava anteriormente, indébita e de má fé de alguns setores, se apropriar economicamente, politicamente desses meios, dessas ferramentas, para um benefício próprio, isso é ruim, não é? Aí cria-se, de novo, cria-se um conflito onde não existe, como dizia o ditado popular, criar chifre e cabeça de cavalo. Não é? E não é. Então, entender essa dinâmica, agora aqui isso que o professor Humberto Mauro levantou a respeito de alguns cursos, no Mato Grosso, mas por que não em São Paulo? Por que no Rio de Janeiro não é assim? Entendeu? Então, você tem aí as periferias. É aquela ideia, para a periferia qualquer coisa serve. Até mesmo vai lá, eu vou abrir um curso lá, se o cara consegue ter uma internet, ele consegue lá e tal. Aí o assunto é esse, você se vira e a gente vai se ver daqui a 6 meses. Qual é a formação que vai se dar aí? Difícil. Isso não é autonomia. As pessoas confundem autonomia, aquilo que eu falava da questão didático-pedagógica, eu converso com os alunos. A universidade ajuda a cada um de nós, professores, alunos, a construir a nossa autonomia. Mas a autonomia não é largar de mão. Mas não é também ficar pegado não, meu filho, vem cá, meu filho. Aí tudo, professor. Não são os extremos. Autonomia não é isso, nem largar de mão e nem ficar. Né? Aí você não impede a autonomia. É uma troca. Como ele falava, é uma questão relacional. E o ensino superior, no meu modo de ver, vem perdendo muito nesse aspecto. Eu tenho como alguns professores torcem o nariz quando eu falo isso, né? Não, mas a universidade, o aluno tem que se virar. Não, o aluno tem que se virar. Esse tem que se virar, tem que ser muito bem colocado. Não é bem assim, não é? Não é bem assim, porque são cada vez mais novos que estão entrando na universidade, né? Os meninos lá. O menino, olha, a área eu não sei, na área de arquitetura. O aluno tem que ser acolhido, né, Paulo? Oi? O aluno deve ser acolhido. Isso, acolhimento ajuda a autonomia, não largar de mão. Eu acho bonito isso. Toda vez que vem alguém, o Daniel vamos acolher, que chegou.
Isso constrói autonomia. Isso ele faz, né? Eu estou puxando saco não, viu? É uma impressão que eu estou vendo, viu, Daniel? Mas é receber bem as pessoas. O conhecimento ele precisa ser confortável, né? Mesmo no campo virtual. Olha aí, tá, estamos no campo virtual, mas você acolhe. Vamos acolher a Irana, vamos acolher que chegou agora, vamos acolher o Paulo. Enfim, percebe? Esse acolhimento cria proximidade, independentemente dessa mediação virtual. E a gente está pecando, usando aqui um termo religioso, a gente está pecando muito nas nossas salas de aula. Né? A gente não está acolhendo os nossos alunos. Quer dizer, eu não sei lá no campo da arquitetura, mas os nossos alunos que estão chegando na área da licenciatura são com deficiências gravíssimas. Claro, a gente não vai resolver o problema da educação aqui agora, mas tem dificuldades graves na área da geografia, na área da história, enfim, eu não sei, na área da arquitetura. A gente tem problemas sérios com os alunos que estão chegando lá, não é? Na universidade, na Unifap. Então, como é que a gente acolhe? Eu vou largar demais? Ele agora tem uma colega nossa, né? Não, ele vai se virar, ele está aqui, ele é adulto, está na universidade. Opa, pera lá, gente, não é assim. Não é assim. É assim que você acolhe teu aluno. No primeiro dia de aula, ele teve um colega, ele não está aqui, mas foi numa outra instituição, não vou dizer o nome, e também o nome do colega, ele não está mais no Macapá, ele foi embora para outro estado. Mas ele teve, né, na avaliação dos professores pelos alunos, ele teve uma rejeição de quase 100%. Foi uma coisa assim desastrosa. No primeiro semestre, ele faltou essa acolhida, né, esse rigorismo, né, porque há o pressuposto de que está na universidade, já é maduro, e não sei o quê. Aí ele reprovou 90% da turma, isso gerou uma confusão danada para o primeiro período. Ele reprovou, nossa, gerou. Então essas coisas, né, a gente tem que ponderar aquilo que eu escrevi aí, quando você dizia, viu, Daniel, qual é o ponto? O ponto é esse. Quais são os limites de cada mediação, os limites de cada ferramenta, os limites de cada... Não é? É nesse sentido que vejo. Então, a proximidade ela é fundamental. Sim, e tudo tem limites, né? Mas ela pode ser vivida também nesse instrumento, nessa mediação virtual, não é? Mas não pode ser a tábua de salvação da educação no Brasil. Não é por aí. A Meire estava falando, eu queria continuar, porque ela soltou uma reflexão para a gente, mas eu sinto que ela ainda quer colocar mais questões. Estou errado, Meire? Não, eu queria só lembrar, assim, de uma coisa que me incomoda, tem me incomodado muito. Em alguns momentos, eu me senti, quando começou essa onda de ensino remoto, eu me senti muito desconfortável, porque o uso dessas ferramentas, o bom uso, a expertise para trabalhar com esse formato, passou a ser uma exigência e sinônimo de ser bom professor até. E eu me senti muito desconfortável, porque não sou tão essa coisa de ser tradicional. Eu acho que não é o ser tradicional, e nem ter preguiça de aprender. É uma dificuldade, porque eu sou do tempo que aprendi datilografia e eu digito com o computador como se fosse a máquina de datilografia, então eu não tenho resistência à tecnologia. Mas eu tenho uma dificuldade para ter paciência com essas ferramentas que exigem ser muito intuitiva, de experimentar. Eu já me irrito quando eu experimento e erro. Mas, por outro lado, tenho observado que os indígenas gostam muito de tecnologia. E apesar das dificuldades, é o que ainda está sendo possível ser realizado com eles. É claro que exclui, mas, ao mesmo tempo,
também tem possibilidades de nos aproximar. Nós temos alunos lá na divisa com a Guiana Francesa, os Palicu. Tem uma aluna que ontem ela me mandou. Nós temos um seminário amanhã, nós vamos fazer um seminário amanhã, e ela mandou o texto dela escrito no caderno, fotografou. Então, assim, como é que nós vamos exigir? Como é que nós vamos falar? Não, tem que ser no computador digitado para você apresentar no seu seminário. Ela tirou a foto, escreveu no caderno, tirou a foto, que é possível fazer. Então, e mais, tirou a foto de um artesanato. Então, o que o artesanato ali estava representando, né? Uma prática pedagógica que exige presença, relações, processos próprios de ensinar e aprender, que é um processo que exige essa vivência, essa presença física mesmo, e que a escola, usando o cesto como uma metáfora, né, ela não será substituída, essa aula presencial não será substituída ela pode ser, agrega novas metodologias, novas ferramentas, mas não dá para ser substituído essa presença do professor. Terminou, Miri? Posso eu tentar gosto da ideia da responsabilidade. Acho que é um outro elemento fundamental, porque aquilo que, por exemplo, você citou o exemplo da sua aluna indígena que mandou, né, preparando o seminário, tirou a foto. Veja, o senso de responsabilidade, Sim. Claro, sem entrar no mérito, se poderia ser feito de outra forma ou não. Vamos na hipótese que ela só tivesse esse meio para te enviar. Tirar a foto do caderno que ela escreveu para né, se tornar aquilo que era material, se tornar virtual para que você pudesse ter acesso. Ela não afrouxou, né, Paulo? Exatamente. Mas o que está por trás disso? Senso de responsabilidade. Porque também você tem o espaço da sala de aula, e a gente sabe disso. Não vou tapar o sol com a peneira, né? O professor Humberto também, todos nós. Tem alunos que, sei lá, porque cargas d'água não conectou, não conectou com a gente, não conectou com a disciplina, ou está lá porque está forçado, ou está lá. E não conecta, não se interessa, não vai, não se responsabiliza. Sim, depende se é sala de aula virtual ou se é uma sala de aula presencial. Então, essa dimensão de responsabilidade e compromisso, né, nós falávamos do contrato, né, de responsabilidade e compromisso com aquilo que você está fazendo. Poxa vida, Daniel está lá, nós estamos aqui, fizemos a matrícula, nos inscrevemos no curso, assim, porque consideramos algo importante nesse momento. E estamos aqui. Há um compromisso, há uma responsabilidade de estar. Claro, se você ficou doente, deu dor de barriga, teve que fazer outra coisa, é outra coisa. Mas, por outro lado, há a ideia da responsabilidade e compromisso. A aula aqui está gravada. Eu não pude vir naquele dia, mas vou ver lá quando chegar em casa. Então, esse compromisso do professor, eu gravei as minhas aulas, está lá, não é? Tá, você não pôde vir. Mas existe esse compromisso, essa responsabilidade. Quando isso não tem, né, do ponto de vista ético, né, o compromisso e a responsabilidade com aquilo que você tá assumindo, aí a coisa... Né? Mas a ideia da proximidade e da relacionalidade, né, achei interessante que o Humberto Mauro falava da escultura. Né? E, de fato, professor Médio, como é que eu vou trabalhar, trocar com esse aluno no processo? Ele está fazendo uma determinada escultura ali, essa troca. Não é? Então, e aí eu finalizo minha fala dizendo com um outro elemento importante que a gente deve considerar, que é o aspecto da complementariedade. Eu tenho a sala de aula, eu tenho o laboratório, ele fez o processo médico lá X, ele trabalhou um aspecto da cultura indígena, ele fez uma determinada escultura, etc. Foi feita uma visita lá num determinado
espaço histórico, que é fundamental para a minha disciplina, eu estive lá com ele esteve lá, experienciou isso, e pode reservar esse espaço para troca de impressões. Aí sim, é um complemento, ele não substitui a sala de aula, ele não substitui o aspecto laboratorial do ensino-aprendizagem, seja em sala de aula, seja no laboratório interno na universidade, seja em espaços que acabam se tornando também laboratoriais, como museu, espaços históricos, etc., uma comunidade indígena, etc. Então, e esse espaço virtual acaba também sendo um espaço interessante de complementariedade, de troca de impressões. Aí o teu aluno vai dizer, puxa, professor, eu achei interessante aquele aspecto que nós vimos lá, mas ele viu, ele experimentou, ele tocou. Olha, professor Humberto, eu estava fazendo lá o braço da escultura tal, achei que aquelas linhas assim, linhas assadas, aí é legal. Então, se a gente também entende esse espaço como um espaço de complementariedade do espaço experimental, relacional, próximo, na sala de aula, aí eu particularmente, aí estamos na perfeição. Por assim dizer, né? Professor Humberto, você quer falar alguma coisa? Eu brinco, eu digo assim, que, em primeiro lugar, nós temos que atrair, sabe? Atrair as pessoas, atrair o aluno, a gente tem que criar mecanismo de atração, sabe? Seja na forma no que se dá o nome. Foi muito interessante nessa questão, assim, eu brincando em atrair, mas que uma das disciplinas, uma das escolas premiadas a nível de Brasil foi a Federal do Rio Grande do Norte. E eu me refiro à arquitetura porque eu sou conselheiro de arquitetura e é lá que a gente avalia, né? E a Federal do Rio Grande do Norte, eles passaram a uma espécie poética e brincando mais com até a denominação das disciplinas para atrair mais os alunos, sabe? Para que aquela disciplina não se tornasse uma disciplina tão fria, tão áspera, tão dura, sabe? Tão formal, né? E buscando outras formalidades. E aí eu digo que o primeiro ponto é esse, a gente atrair, sabe? Depois a gente tem que conquistar pelo modo como a gente age com eles, pelo material que a gente disponibiliza, pela relação. A relação, é essa interação que vocês tanto têm colocado aqui com os alunos, seja de forma virtual, seja de forma presencial, mas em algumas situações tem que ser presencial mesmo, como aquela que eu estava me referindo, que eu não vejo outra maneira de ser presencial. Como no caso de arquitetura, nós temos que fazer visitas à cidade, nós temos que fazer levantamentos de espaços para poder sentir o espaço urbano para fazer propostas de intervenções. Como fazer propostas de intervenção se essa virtualidade, né, ela, muitas das vezes, não consegue fazer com que haja uma visão espacial que se abstraia do real. Então, essa é uma outra situação. Então, o primeiro passo, eu acho que é atrair. Segundo passo, a gente tem que conquistar para possivelmente vir a amar aquilo que está se fazendo, sabe? E aí, lembrando que a professora Meire estava falando, Paulo Freire e outros mencionaram Paulo Freire, que ele mencionava aquela questão que ensinar é amar, né? Mas o amar é o amar ao que se faz, né? Ao que se propõe. Então, eu acho que é isso. Tem muita coisa para ser defendida, muita coisa para ser debatida. Agora, a gente tem que pensar muito no que nós estamos sendo cobrados a nível de instituição a qual atuamos e a qual, possivelmente, o que vislumbre nesse horizonte, que nós possamos vir a ser ainda mais pressionados. Tá? E nós temos que nos preparar para tudo isso. Não só apenas bater de frente, mas buscar mecanismos de saídas e de furar esse cerco que nos aprisiona. Perfeito, professor. Obrigado. Pessoal, vocês têm mais alguma questão para colocar hoje? Alguma reflexão? A gente já chega na retinha final dessa sessão síncrona. Lembrando que tem mais conteúdo que vai chegar no YouTube e amanhã
eu estou prevendo ainda uma sessão síncrona de encerramento. Vocês têm alguma questão mais para colocar hoje? Como é que estão? Por mim, não. Eu tenho a agradecer e desculpe não Eu que ter agradeço, participado, professor. Muito viu? construtivo. E é muito Muito bom estar legal. vendo. O professor Seja Paulo não muito deve lembrar bem-vindo. de mim, mas eu lembro dele. Não, todo mundo conhece o Paulinho de algum lugar. Isso aí não resta nenhuma dúvida. É. Teu microfone está fechado, Paulo. Eu acho que foi lá do IMES, você deu aula, não foi? Aula de artes, no curso de especialização. Sim, foi. Gente, mas você está muito diferente. É a idade, filhinha, vai passando, a gente vai envelhecendo, viu? Olha aí. Todo mundo já deu aula ou vai dar aula com o Paulo em algum lugar na vida. Vocês vão descobrir isso. Olha, eu encontro o pessoal, ou eu já dei aula, ou eu já fui meu professor. Assim, olha, E quem não foi ainda será. Verdade. Como diz, acho que é um locutor esportivo, como é o lá da Globo, ele fala assim, fulano é inoxidável. Mas é isso. Gente, vocês estão super, super de bem. Que bom que vocês estão sentindo que está sendo construtivo. Eu espero que o curso seja capaz de dar um retorno. Tem uma parte mais rígida do conteúdo, não no sentido de rigidez, mas de estruturado, né? Que eu deixo para o assíncrono, porque senão fica aqui... Eu tenho a ideia de que o fundamental para esse preparo... eu gosto de responder as pequenas e as grandes perguntas, né? Qual é a grande pergunta? O que é o planejamento para as atividades de ensino remoto? Qual é a grande meta a se perseguir? É a incorporação de algum conhecimento técnico? Isso até faz diferença. Mas, por outro lado, tratar esse assunto de forma desvelada, de forma madura, enquanto comunidade de saberes, eu acho que essa é a grande meta a se perseguir, né? É não lidar como uma imposição, né, professor Humberto? É não lidar como uma tentativa de agressão, como o professor Paulo disse, e não lidar como uma tentativa de cerceamento, como a Mary disse, né? A ideia de construir tudo isso de uma forma que fortaleça enquanto comunidade, porque educação, eu não entendo de outra forma senão o fortalecimento de comunidades. Não consigo ver de outro jeito. E essas comunidades, na sua interação, construindo o que a gente chama de forma tão difusa e tão distante de sociedade, né? Eu espero que esteja sendo positivo e amanhã a gente volta para a nossa última sessão. Mary, quer falar alguma coisa mais? Sou Daniel, eu só queria parabenizar pelo material, viu? Eu tô assistindo e estou lendo, e para mim está sendo muito bom, porque eu estou participando destes debates, e a gente, não só aqui, como nessa briga que a gente está no Conselho, por conta da questão de 100% graduação à distância, a qual nós estamos tentando sensibilizar o juizado e sensibilizar a sociedade da importância das nossas relações e da nossa presença, que é essa interação professor-aluno na formação, na graduação, na pós-graduação e em diversas outras áreas de atuação. Isso é super importante, eu concordo com o senhor integralmente, professor. Daniel, de novo, né, a aula ao dia foi extremamente, com a presença do professor Humberto, fantástica a contribuição com essa discussão, que ela tem que estar sempre na crista da onda, que se trata de questões muito sérias, pertinentes, né, tem muito a ver com o nosso fazer educativo, sem dúvida alguma, e essa ideia, né, a educação é o futuro, isso aqui, mas ficam palavras vazias, retóricas e tal, mas isso não se transforma em produção, em fazer de uma comunidade de pessoas humanas, né? Humanas, não é? A gente fica brincando de fazer educação, né? Como você vê por aí, pessoal brincando de vacina aí, com a gente está vendo a situação. Eu queria só... Me permite, Daniel, antes de você... Claro, amigo, pode tudo. Eu hoje consegui, fui lá no meu vizinho,
Eu tenho a Unifap pertinho de mim. O meu vizinho do NTI resolve tudo. Aqui perto de casa. Ó, hoje eu saí de lá e pensei, rapaz, eu tô com a Unifap do meu lado aqui, ó. Então, consegui fazer o bendito e-mail institucional, né? Tá, Opa! Bacana. Aí ele falou que o Drive lá tem, se não me engano, 1 tera. Como é um e-mail institucional, você tem direito a mais do que os 15 gigas que o Google Drive te oferece. Bacana, mas são espaços diferentes, né? Esse de 15 gigas é um, o da instituição é outro. Bacana. Aí ele me explicou como é que faz, tarará. Então, voltando, só para me tirar... Deixa eu aproveitar que tem um ganchinho aqui com o que o professor Humberto falava antes da chegada de todo mundo, que ele chegou primeiro e começou a suscitar algumas questões. Professor Humberto, eu aproveitei para todo mundo estar presente para tocar nesse ponto. O senhor falou que o uso do Google Meet que o senhor está tendo acesso deixa disponível apenas 1 hora para interação. Pois bem, isso que o professor Paulo trouxe é algo que a gente já conversava nas sessões anteriores, que é o quê? O senhor deve ter um e-mail institucional da Unifap, não tem? O senhor já logou nele atualmente, de um tempinho para cá? O e-mail institucional da Unifap, o senhor está falando, eu estou fazendo leitura labial, porque a câmera está fechada. Tá? Esse e-mail institucional, eu vou projetar minha tela para o senhor ver o que eu estou querendo dizer. Olha só. Vamos um minutinho que eu já projeto aqui. E pronto. Eu vou deslogar do meu e-mail aqui, tá? Porque é o seguinte, quando a gente tem o e-mail da universidade, ele está agora com essa cara aqui. O e-mail da universidade, ele está funcionando como um e-mail, como se fosse um Gmail. E aí, a gente está aqui, ó, vou aproximar para a gente ver melhor. Tem aqui um pontinho, o logo, vai aparecer a logo da Unifap, né? Aqui está Daniel Chaves, no caso do senhor é outro e-mail, obviamente. E aqui do lado tem essa sequência que parece os numerozinhos de telefone, né? Esses 9 pontinhos. Clicando aqui, o senhor vai ter acesso a um conjunto de ferramentas do Google ligado à conta Unifap do senhor. Ao fazer isso, inclusive há um acesso ao Google Meet. E esse Google Meet da Unifap, e não o do nosso e-mail pessoal, Gmail, ele garante gravação e garante mais que 1 hora de sessão. Então eu estou mostrando isso aqui para vocês verem. Por quê? E pior que eu não estou nem mostrando, vou refazer aqui. Perdão. Que eu estou mostrando tudo numa outra tela. Perdão. Vocês estão vendo aqui agora, olha. Eu estou no e-mail da Unifap, todo mundo está vendo, né? Pois bem, tem aqui Unifap, Daniel Chaves, pararapapá, e tem esses 9 pontinhos aqui. Clicando nele, vai abrir os Google Apps, que são as diversas ferramentas acessórias que o Google disponibiliza. Inclusive, o Google Meet pelo Google Meet da Unifap. Esse não só dá mais que 1 hora de acesso, como ele ajuda a gente a gravar. Aí a gravação, por sua vez, vai parar lá no Drive. Eu vou mostrar para vocês o Drive, olha. Que é o Drive do e-mail da Unifap. E aqui, olha as gravações de aula todinhas aqui. Estão vendo? Pois é. Olha só. Então, aqui estão as sessões gravadas. Depois eu só ou libero acesso a elas, clicando com o botão direito e gerando o link, a gente já explicou isso, ou eu baixo e subo para um canal do YouTube. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos, com essa ferramenta, a possibilidade que nós tínhamos uma imensa dificuldade usando só o nosso Gmail pessoal. Aí você vai me perguntar, mas Daniel, me tira uma dúvida. Como é que eu faço? Porque o computador da gente vive logado no nosso Gmail, né? Como é que eu faço para gravar pela minha conta da Unifap? Bom, em primeiro lugar, naturalmente,
precisa estar logado na conta da Unifap. Então, eu vou pular para o Gmail tradicional. Pam, 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 pam. Legal. Aqui, clicando nesse ladinho aqui, eu consigo ver, olha, que eu estou logado no meu, num outro e-mail meu profissional e no e-mail da Unifap. Ok? Pois bem. O que eu faço? Eu digito meet.google.com. Isso vai fazer com que apareça, observem bem, o meu Meet, mas aqui do lado eu consigo ver que é a minha conta Gmail. Tá dando para aparecer isso para vocês? Não aparece. Não, você não mostrou. Tá, eu vou então fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela inteira. Pronto, para facilitar. Vocês estão vendo minha tela inteira, não estão? Ok, agora sim. Agora sim. Aí aqui, olha, vocês estão vendo, eu entrei no meet.google.com, correto? Só que do jeito que ele está aqui, olhem como ele está ligado à minha conta Gmail, no canto superior direito. Estão vendo? Ok. Eu clico aqui e troco para outra. Quando eu troco para outra, olha, eu troco para a minha da Unifap. Estão vendo? Ao trocar para a minha da Unifap, eu venho para cá. Ok? Sim. E aí, basta eu agendar ou criar uma reunião que será uma reunião que não só usufrui dos recursos da Unifap, como, por sua vez, grava no Drive da Unifap. Dura mais que uma hora. Olha aqui, está escrito, essa conta é gerenciada por unifap.br. Deu para ajudar, professor? Ok, deu sim. Okay. Que agora dá para o senhor não só não onerar o seu drive do seu e-mail pessoal, como ainda por cima utilizar o recurso de Certo. Aí, Daniel, gravei. Aí eu faço aquele sistema lá para colocar lá no Linktree. Aí eu baixo e onde eu vou, ou eu pego e compartilho o link com meus alunos da aula gravada, que nós vimos na sessão síncrona de ontem, ou eu até mesmo posso subir para o YouTube, eu posso criar um canal meu no YouTube, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Ó. Eu, Daniel, alguém falou alguma coisa aqui? Não, Daniel, é que eu fiz um e-mail institucional e ele está junto com minha conta do Google, no e-mail do Google, aliás. Aí eu não sabia que eu teria que era só clicar. Eu pensei que fosse necessário acessar uma outra conta. Ó, aqui a minha continha começou a falar, desculpa. Não, mas a conta institucional da Unifap é o e-mail que você tem. O meu é daniel.chaves@unifap, tudo bem? Sim, entendi. O seu e-mail pessoal é um. O meu é daniel.s.chaves@gmail. O seu da Unifap é outro. Ele não é o mesmo e-mail. Cada e-mail tem o seu próprio código. Então, olha o problema que eu vejo, Daniel, é que a gente acessa muito pouco os e-mails institucionais, sabe? Em geral, eu até solicito que mandem logo para o meu e-mail particular, que são as comunicações, as coisas que eu tenho que responder, que é o que a gente mais visualiza. E a própria Unifap, também, em todas as documentações que são enviadas também para o meu e-mail pessoal, particular. Eu nem entro muito no mérito realmente de achar que a gente tem que estar tão presente no e-mail da instituição, porque é isso que o senhor falou. Às vezes a gente consegue dizer qual é o e-mail que a gente quer receber, né? No entanto, eu chamaria muito atenção para a importância do e-mail que a Unifap provê nesse sistema do Google, porque ele é um facilitador muito grande, gente. Ele cria para a gente a possibilidade
da gente estar utilizando ferramentas que não são gratuitas para pessoas físicas, né? Isso. E aí, olha, como é que eu faço aqui? Isso aqui é o canal que eu criei no YouTube. E esse canal do YouTube, que também eu vou explicar como é que cria, ainda nesse curso, ele permite colocar os vídeos simplesmente, olha, com a numeração das aulas. Eu posso colocar e criar playlists, que são playlists da disciplina. Ou seja, são muitas utensilagens que esse meio institucional permite. São super importantes, gente. Porque não só eles desoneram o nosso e-mail pessoal, como eles também abrem a porta para justamente a gravação, para justamente poder ficar armazenado, para a gente poder fazer reuniões por mais de 1 hora. E é algo que, para efeito prático, além de tudo, cria um mecanismo no qual a universidade pode consultar o que a gente está fazendo a qualquer momento, né? O que é algo muito positivo. É aquilo que você falava ontem, né? Seria uma possível auditagem, né, O trabalho da gente pode ser auditado a qualquer momento. Então você está mostrando, ó, estou usando. E tem uma outra coisa importante que eu vejo do e-mail institucional, apesar também, viu Mauro? A gente não usa quase mesmo e-mail institucional nenhum, mas assim, a nossa comunicação com os alunos. Se a gente pudesse centrar a comunicação com os alunos via e-mail institucional, é uma garantia, porque quando é só particular, entendeu? Infelizmente, né, a gente não tem bola de cristal, tem gente com má fé e tal, enfim. Né? E tendo o e-mail, está lá registrado no e-mail institucional, não, está aqui, ó, tem como não, eu enviei sim a atividade, a avaliação, etc. Porque o professor perdeu meu. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso. O aluno chega, se você entregou a avaliação para o sujeito, avaliada, com nota, com tudo, aí o aluno vem numa cara de pau. O senhor não corrigiu meu trabalho, o senhor não me entregou nada. Aí como é que vai provar? Não, está lá. Olha o e-mail institucional, está lá. E tanto colocar as coisas em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, redes sociais, quanto no CIGA. Isso. Espalhar. A gente falou bastante disso ontem. Botar bem afixado, tanto nos meios informais quanto nos formais. Isso ajuda muito a gente a dar segurança para a informação. Isso, verdade. Mas e aí, gente? O que mais a gente tem? Mais alguma coisa? Quero deixar vocês bem confortáveis para trazer o que vocês precisarem. Estou aqui para isso. Daniel, o curso tem sido muito produtivo para mim, porque eu já tinha visto no Instagram muito essa questão do Linktree, né? E eu pensei que fosse algo muito complexo de montar para fazer. E hoje eu já estava fazendo da disciplina que eu vou ministrar nesse semestre. Pô, legal! Já comecei a fazer. Como é que você conseguiu colocar no Instagram, menina? Não, eu via muito no Instagram. No Instagram se utiliza muito o Linktree, né, na biografia, já que não pode colocar link no Instagram. Aí eu via muito, eu achava assim muito bem organizadinho, estruturado. Eu pensei que fosse muito complexo de se fazer, e não é. Só com a tua explicação de ontem eu já consegui montar toda a aula. Fazer. Isso aí é a minha felicidade. Que bom. Que bom. Que legal. Então, o curso já valeu super a pena. Eu é que agradeço, porque só essa sacada do curso, para mim, já valeu todo o curso, né? Porque eu já vou utilizar, mas ainda já vem aprendi. Mais coisa, não vai embora não, vai vir um monte de aula ainda, viu? Eu juro que eu vou tentar fazer hoje, amanhã a gente vai, eu vou dizer qual foi o meu resultado. Amanhã a gente tem nossa última sessão síncrona, mas eu vou continuar, gente, inclusive eu vou fazer uma coisa aqui, que eu só ia fazer amanhã, mas eu vou fazer hoje mesmo assim, não tem problema, olha. Eu vou colocar todos os meus e-mails na tela para que vocês possam entrar em contato comigo, mesmo depois do curso terminar. Por quê? Porque a gente faz parte de uma comunidade, né, gente? Então, o que a gente puder fazer para trocar experiências e trocar ideias, eu acho algo muito salutar. E eu fico muito feliz em saber que está sendo importante de alguma forma, que está ajudando de alguma forma, porque o objetivo é esse mesmo, gente. O objetivo é a gente fazer um trabalho sério para poder dar o retorno. A Progep está confiando na gente. Eu queria agradecer muito para a Eliane, queria agradecer muito para a Pró-Reitoria, o Pró-Reitorizan, para a Jéssica Menezes, todas as pessoas que estão interagindo com a gente, porque estão acreditando que a gente merece, como comunidade,
um espaço de capacitação, de qualificação que realmente pode fazer diferença, né? E a gente está aqui de uma forma, eu fiz questão de enfatizar isso no início, e enfatizar agora também, o propósito da gente estar aqui é um propósito de colaboração, tá? Então, muitas coisas eu acho que a gente vai aprender reciprocamente ao longo dessa trajetória. Eu vou colocar os meus contatos aqui para todo mundo poder ver, gente. Olha, qualquer coisa que vocês precisarem, óbvio, tiver ao meu alcance, sem nenhuma arrogância, sem nada, tá? Vocês, lá na árvore de links também tem o meu WhatsApp, tem telefone, os e-mails, vocês podem me chamar a qualquer momento, porque o mais rápido possível a gente entra em campo para poder contribuir do ponto de vista prático para ajudar, tá? Que eu acho que é o principal objetivo mesmo, é a gente trabalhar numa instituição que tem uma saúde muito boa aí do ponto de vista do que a gente está fazendo. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito. A gente bateu agora o horário aqui para respeitar a agenda de vocês, de 1h30 de sessão síncrona. Estou fazendo mais sessão síncrona do que a gente tinha previsto. Estou dando até mais hora de curso do que a Projeto queria, porque eu acho que é muito enriquecedor a gente estar em contato presencial com os colegas. É algo que, na minha opinião, faz a coisa ficar muito mais lúdica, muito mais interativa, engajada. Ficar falando sozinho com a câmera é muito chato, né? A gente conversar com as pessoas é bem legal. Então, amanhã, todo mundo junto para a última, para a gente poder sextar. Tá Sim. bom, gente? Tamo junto. Agora, às 16h31, encerrar a sessão de hoje. Obviamente, agradecendo novamente a todos vocês e dizendo que amanhã a gente está de volta. Fiquem de olho, porque vem mais conteúdo aí, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Um grande abraço.